Bom, galera, o assunto que a gente vai ver agora é crase. Depois do módulo de regência, a gente tem crase. E começou a estudar crase, a primeira coisa que você já tem que botar na cabeça é que crase é sinônimo disso aqui, ó. É sinônimo de fusão. Crase é sinônimo de fusão. Fusão de quem com quem? Fusão é sempre de um A com o outro o A. É sempre fusão de um A com o outro A. Tá? É sempre isso. E aí é nessa hora que a gente usa o tal do acento grave. Na verdade, acento indicador de fusão. Popularmente a gente chama de acento grave. É assim que ele é nomeado, costumeiramente. Mas sou de menos. Mas aí o que você tem que botar na cabeça é o seguinte. Basta você ter encontro de A com A para você ter que já pensar em usar o tal do acento indicador de fusão, o tal do acento grave. Tá? Aliás, lembrando só um detalhe. Acentos na língua portuguesa a gente só tem dois, tá? Isso aqui a gente chama às vezes de acento grave, de acento, mas não é acento legitimamente. Tá? Ele já até foi acento até a reforma ortográfica de 1971. Ele já foi acento para sílabas subtônicas, sílabas abaixo da tônica. Se você pegar livros publicados muito antes de 71, você vai encontrar, até 70, mesmo, você vai encontrar algumas palavras que tinham acentos graves em algumas sílabas. Tá? Acentos na língua portuguesa hoje em dia é só o agudo e o circunflexo. Nem tio é acento. Tio é indicador de nasalização. Tá? Só isso. Indica que aquela sílaba você articula tanto usando as forças orais quanto nasais. Só isso. Tá? Mas enfim, o que interessa aqui para o uso do acento grave é lembrar o seguinte, que o primeiro A é sempre uma preposição. É sempre uma preposição. E o segundo A, se liga no como eu vou dizer. O segundo A nem sempre é um artigo. Nem sempre é um artigo. É isso que você já tem que botar na cabeça. E se eu disse que o primeiro A é sempre uma preposição, você já tem que se ligar no seguinte fato. Se crase precisa da preposição A, crase depende diretamente do assunto do nosso módulo anterior, que foi regência. Por quê? Porque se você tem preposição em jogo, você tem que ter algum termo regente. Você tem que ter algum termo regente pedindo a preposição A. Você tem que ter algum termo regente pedindo a preposição A. É isso que você tem que botar na cabeça. Sim? É essa história que te interessa e que nos interessa. Aliás, se falou de termo regente, se a gente falou de termo regente, quem é que pode ser regente na língua portuguesa? A gente viu no módulo de regência. São alguns nomes ou alguns verbos. Eles é que podem reger preposições. A gente viu isso direitinho. Aliás, vamos deixar tudo anotado aqui. Aqui, preposições. Por favor, não se esqueça. Preposição tem normalmente no regente um termo antecedente. Normalmente é essa história. E ainda, se na outra parte você tem que ter, ou você tem costumeiramente um A que é artigo, um A que é artigo, já vamos aqui anotar direitinho. Esse artigo é feminino, né? É o feminino, não é isso? É o feminino. E se é feminino, então já anote. Para você ter aqui do outro lado artigo feminino, você tem que ter quem encena. Você tem que ter aqui uma palavra feminina. É isso que interessa. Tá? E com isso você já exclui aqui umas situações que não podem haver crase. Quais são as situações que não podem haver crase? Se você, a princípio, precisa de palavra feminina, diante do masculino você não vai sonhar com crase, salvo um caso ou outro que a gente vai ver juntos aqui. Na verdade, dois casos só. Tá? Diante do masculino, então esquece. Não sonhe com acento indicativo de fusão. Não sonhe com acento grave. Aliás, outro detalhe também. Esse artigo aqui é o definido ou indefinido? Esse artigo aqui é o definido, não é isso? Se é o artigo definido, outra coisa que você já pode botar na cabeça. Diante de ideias indefinidas, a rigor você não vai sonhar com acento grave. Isso é, diante de palavras tipo
todo, ou tudo. O todo ainda até pode, né? Se ele vier lá com o substantivo depois feminino. Né? Tiver lá o toda mulher, por exemplo. Não é isso? Aí você vai até poder sonhar com acento grave. Mas a princípio não, porque é elemento indefinido. O alguém não, ninguém não, o tudo não, o cada não. Tá? Você não sonha, então, com o uso do acento grave diante de ideias indefinidas, diante de vocábulos de ideias indefinidas. Tá claro isso? Então você tem que ter esses dois elementos aqui para sonhar com o uso obrigatório do acento grave, porque a priori isso aqui é a situação teórica obrigatória para uso do acento grave, do acento indicativo de fusão. Isso aqui a priori é obrigatório. O que é obrigatório aqui? Você ter a presença da preposição a e a presença do artigo definido feminino. Tá claro isso? Tá? Beleza? Bom, mas vamos lá já fazer um teste na prática para ver como é que você tem que proceder em situações de avaliar se tem ou não que meter o acento indicativo de fusão na hora de um A dentro de uma frase. Tá? Olha só, por exemplo, que a gente tem já para fazer esse treino. O exemplo diz, fizeram referência à moça da direita. Olha só, vamos averiguar os fatos. Você tem que aqui avaliar esse A, saber se ele vai levar ou não acento grave, não é isso? Acento indicativo de fusão. Vamos procurar termo regente. Procurando termo regente, tem que ver se o cara está ali antes, não é isso? Pedindo preposição a. E aí, o que você vai fazer? Você vai voltar vocábulo a vocábulo dentro da sua frase, procurando alguém que peça preposição a. E aqui eu já sublinhei em referência, para ver se referência pede ou não preposição a. Pede ou não pede? Pede, né? Porque qual é o nosso raciocínio com a palavra referência? É sempre que a gente faz referência a alguma coisa ou a alguém. Não é isso? Então já tem aqui a preposição a. Isso já te interessa. Do outro lado, você tem palavra feminina? Tem ou não tem? Tem. Ó, você tem aqui a palavra moça. Está aqui a nossa palavra feminina. Confere? Sim, belezinha? Ó, ela pede artigo definido feminino lá? Pede. A princípio pede. Ela pede o artigo aqui. Então, nessa hora, se você tem os dois elementos presentes, né, a preposição e o artigo, nessa hora você tem que fazer a fusão dos dois. Fazendo a fusão, você indica a fusão como? Você indica por meio do acento indicativo de fusão. Então, aqui você tem que dizer, fizeram referência à moça da direita com o acento indicativo de fusão. Isso é, acento grave aqui. Tá claro isso? O acento de crase aqui. Acento de crase significa acento de fusão. Tá legal? Beleza? Só que olha só, na prática eu sei que vocês sempre querem elementos para fazer um teste, para conferir, ver se o que vocês executaram está tudo certinho ou não. E aí vamos lá botar dois testes na cabeça para depois a gente botar isso na prática e você saber como é que você vai administrar para conferir se o que você fez está certo ou não. Olha só, vamos para o teste 1. Como é que é o primeiro teste para você saber se o que você fez está certo ou não? Você tem um A para avaliar. Você vai ter um A para avaliar lá na frase, não vai? Esse A, ele vai estar, obviamente, na frase, diante de uma palavra feminina. Qual vai ser a sua estratégia? A sua estratégia vai ser a seguinte. Você vai substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Aliás, esse teste é bastante conhecido, né? Aparece em apostilas de português, por aí afora, livros de português para concurso, tudo mais. Né? Colocando palavra masculina, você vai ver se vai dar ao. Se der ali a preposição ao, isso significa que lá diante da palavra feminina, você vai ter que ter um A com acento grave. É isso que vai ter que rolar. Sim? É isso que vai ter que acontecer na sua vida. Esse é o primeiro teste. E aí você já poderia perguntar o seguinte, Antônio, mas por que quando dá ao, vai ter que ter acento grave com o feminino? Por que que acontece isso? Porque olha só, quando você mete aqui o ao, quem é o ao? Na primeira parte você tem um A que já indica a presença obrigatória da preposição. Já indica a presença obrigatória da preposição. E do outro lado, o O indica a presença já obrigatória de quem? Do artigo. É isso que está acontecendo aqui. Aí você vai falar assim, tá, mas o artigo aí é masculino. Com masculino você não vai botar acento grave. Não, de fato não.
Mas isso já serve para te mostrar o seguinte, que se você estivesse olhando a estrutura da situação aqui com o feminino, o que é que você ia estar enxergando aqui nesse momento? Você ia estar enxergando dois As. O primeiro A, preposição, o segundo A, artigo. É isso que você ia estar visualizando, a presença de dois As juntos. E aí você não tem que ficar olhando para dois As. O que você vai fazer? Sempre demarcar a junção dos dois As com acento indicativo de fusão. Você tem que indicar que os dois aqui vão se fundir, e se fundiram. Sim? Beleza? Tranquilo? Bom, olha só, esse é o primeiro teste. Com esse teste, você já vai resolver muitos e muitos e muitos casos de uso do acento indicativo de fusão. Só que eu vou te dar agora um segundo teste. Esse, normalmente, você não encontra por aí, não. Tá? Você não encontra em apostilas por aí afora, não. E é um segundo teste a propósito, a respeito de quem? É um teste a respeito do artigo. Sobre a presença obrigatória do artigo. E por que é que eu, Antônio, vou te dar um teste para saber da presença obrigatória do artigo? Por quê? Porque, não sei se você já reparou, mas a gente faz um uso muito, muito à la vontade do artigo. A gente, se bobear, usa numa mesma frase, numa mesma conversa, né, usa ora o artigo definido, ora o indefinido e ora não usa artigo. Se bobear, você batendo papo com alguém, com um amigo seu, né, falando que comprou, sei lá, uma calça, qualquer coisa do tipo, né, um short, você se bobear faz a frase assim, eu comprei um short. Lá pela estância você diz, eu comprei o short. Aí daqui a pouco você diz, eu comprei short. Né? Então, você se bobear, você faz um uso muito à vontade do artigo. Só que você tem que saber se o artigo feminino definido é obrigatório na frase. E para isso eu vou te dar esse teste agora e já já a gente vai treinar esses dois testes. Tá? Então, qual vai ser a situação para você checar se o artigo é realmente obrigatório ou não? Aliás, o primeiro teste, de certa forma, já indica isso. Mas vamos olhar para o teste só para o artigo, caso a gente precise disso. Tá? Vamos deixar em mãos uma estratégia para saber só da obrigatoriedade do artigo definido. Vamos lá, a estratégia é a seguinte. Você vai fazer o seguinte na hora de checar se o artigo era obrigatório ou não. Você vai pegar a palavra feminina que você tem na sua frase e vai colocar essa palavra feminina. A estratégia é essa. Você vai colocar essa palavra feminina na posição de sujeito. Na posição de sujeito. Isso é, você tem que inventar, vai ter que inventar na sua frase, quer dizer, vai ter que inventar uma nova frase, né, na sua cabeça, colocando a palavra feminina que você vai ter na sua frase na posição de sujeito. Aliás, qual é a posição oficial do sujeito, considerando a ordem direta da oração? A posição oficial do sujeito você já sabe qual é. É o início da sentença. É o início da oração. É isso que você vai ter que visualizar. Sim? É isso que você vai ter que enxergar nessa hora. Porque nessa hora você tem que colocar, então, a palavra feminina na posição do sujeito. Você vai ter que colocar na posição do sujeito, porque na posição do sujeito você vai enxergar direitinho o fato de a palavra admitir ou não o artigo. Quer dizer, não só admitir, requisitar o artigo. Tá? É isso que tem que acontecer. E aí, vamos fazer esses dois testes na prática agora? Bora? Olha só, fazendo o teste 1. Vamos botar aqui. Vai ficar apertadinho, mas vai dar para enxergar. Olha só, me acompanha aqui. Fazendo o teste 1. Qual é a situação do teste 1? A situação do teste 1 é você tirar a palavra feminina e botar uma masculina. Não é isso? No lugar da feminina, não é assim? Se couber, se rolar o ao, aí vai ter acento grave. Então, aqui você vai fazer o quê? Vai tirar a moça da direita da frase e vai experimentar uma palavra masculina qualquer. Aliás, imagine uma qualquer mesmo. Coloca lá a palavra tijolo, por exemplo. Não precisa ser a palavra moço, não. Não precisa ser uma correspondente, não. Coloca qualquer masculino que vai já servir para você trabalhar o que tem que trabalhar. Tá? Olha só, colocando tijolo, como é que você diria essa frase? Você dizer, fizeram referência ao tijolo. Se deu ao com masculino,
Se deu ao com a palavra masculino, o que é que você tem que já botar na cabeça? Que o que você fez estava certinho lá com o feminino. Já é porque aqui são necessários tanto preposição quanto artigo. Beleza? Tranquilo? Na paz? Bom, vamos fazer agora a visualização do teste 2. Vamos fazer a visualização do teste 2. No teste 2, vamos botar aqui do lado para você enxergar como é que você vai operacionalizar o teste 2 quando for necessário se servir dele. Olha só, o teste 2. O que é que a gente tem que fazer no teste 2? A gente tem que pegar a palavra feminina e botar na posição de sujeito, não é assim? Então vamos botar a expressão moça da direita na posição de sujeito. Para isso, você vai colocar logo no começo da frase e depois vai meter um verbo. E mete um verbo que não tenha complemento, mete um verbo intransitivo qualquer. Mete o verbo ir, voltar, chegar, morrer, ou sair, qualquer coisa do tipo. Vamos botar aqui moça da direita. Então, no começo da frase, moça da direita. E vou botar o verbo sair. Vamos botar aqui o verbo sair. Moça da direita saiu. Nossa, ficou uma coisa muito esquisita aquilo ali. Olha só. Vamos lá. Moça da direita saiu. Aliás, se você fizer a análise sintática aqui, o que é que dá em termos sintáticos? Se você pegar lá o verbo e perguntar pelo sujeito, quem é que saiu? Moça da direita, não é isso? Isso aqui está respondendo pelo papel de sujeito. Tá, beleza, é o que interessa. Joia? Tranquilo? Aqui está o seu sujeito. E aí, o que interessa agora, perguntar é o seguinte, avaliar o seguinte, você diria essa frase assim, moça da direita saiu, ou você diria assim, ó, a moça da direita saiu? Você diria a moça da direita saiu. Não é assim que você diria? É assim. O que significa, então, a presença desse A rolando numa boa aqui nessa frase? Significa que aqui você tem uma frase que não só admite, como requisita quem? Requisita obrigatoriamente o artigo definido feminino. Então, se o artigo é obrigatório, tal como a gente já tinha visto, e a preposição também é obrigatória, realmente tinha que ter fusão. Não tem discussão nesse exemplo. Tá claro isso? Tá claro? Beleza? Bom, essa é a parte introdutória que você tem que ter na cabeça. Vamos tocar o barco para ver os casos particulares de uso do acento indicativo de fusão. Vamos lá? Sim? Primeira situação aí, primeiro caso que a gente tem que avaliar. A gente tem que avaliar a situação de poder haver crase diante de pronomes demonstrativos. Aliás, quais são os pronomes demonstrativos que a gente tem na língua portuguesa? Você tem o este, esta, isto, você tem o esse, essa, isso, e você tem aquele, aquela, aquilo. Né? Ordinariamente a gente lembra desses 9 pronomes demonstrativos, não é assim? E qual é a série que vai interessar pra gente dessas 3 séries aí? O este, esta, isto, esse, essa, isso e aquele, aquela, aquilo. A série que interessa pra gente é a série com AQU. É a série do aquele, do aquela e do aquilo. É isso que interessa pra gente. É claro, você tem que considerar os plurais quando for o caso de você considerar os plurais. Lembrando ainda o seguinte, que esses camaradas podem aparecer sob as formas o e a e plurais, representando o ora, o aquele, o aquela, o aquilo, né, dentro de uma frase. Tranquilo? Sim, tem que lembrar disso aí. E aí, como é que você avalia a situação? Aliás, por que essa série interessa? Antes de a gente avaliar a situação na prática. Essa série aqui interessa pelo seguinte, porque só essa série começa por A. O A aqui inicial do aquele, daquela, aquilo, pode se encontrar com a preposição. E aí nessa hora vai ter que rolar fusão, querendo ou não querendo, tem que rolar, tá? Desde que haja termo regente lá pedindo preposição A, encontrando essa preposição com esses caras, tem que ter fusão. Tem que ter o uso do acento grave ali, tá? Mas vamos avaliar então a situação na prática agora. Olha só. Olha para o exemplo que você tem. Você tem o primeiro exemplo dizendo, pediram licença àquele rapaz. Ó, tá aqui o aquele para você avaliar. Vai levar ou não acento grave aqui, esse aquele? Vai levar ou não? Você tem que procurar termo regente, não tem? Então vamos procurar.
Olha só. Procurando termo regente, a gente tem que ir voltando vocábulo a vocábulo até encontrar, se encontrar. Tá? E aí, nessa hora, você tem aqui o vocábulo licença. E licença, pede, preposição a, no raciocínio que se vincula a ela. Hein? Pede ou não pede? Pede ou não pede? Pede não. Tá? Não pede não. Você deve estar pensando assim, pede, toda licença a. Não é não. Não é não. Olha só. Repare o seguinte, quando você recebe uma mercadoria, eu tenho lá o manual da mercadoria, ou sei lá o que, um software, enfim, de computador, qualquer outra coisa do tipo, e vem lá a recomendação dizendo que você tem a permissão de uso, como é que vem a anotação? Vem dizendo que você tem a licença a uso ou você tem a licença de uso? Você tem a licença de uso. O texto te diz, licença de uso, ou no máximo licença para uso, mas não licença a uso. Então, isso significa o quê? Que licença rege preposição de. Então, não é o seu termo regente. Então, a gente tem que procurar ainda na palavra anterior, que é o verbo pedir. E aí, vamos lá. Como é que é a história do verbo pedir? Ele é um verbo de ação, não é? É um verbo que transita, é um verbo do tipo transitivo. Como é que é o nosso raciocínio com o verbo pedir? É normalmente o seguinte, a primeira etapa é, quem pede, pede alguma coisa. Antes de alguma coisa não apareceu preposição. Então, inicialmente, ele está se mostrando como um transitivo direto, um provável transitivo direto. Mas vamos lá, tem complemento para ele? Tem. O que é o algo que foi pedido aqui? O algo que foi pedido foi licença. Licença, então, é o nosso objeto. E objeto de verbo que transitou até então de modo direto é o tal do objeto direto. Confere? Beleza? Legal. Só que para o verbo pedir, você ainda tem uma outra etapa possível de raciocínio. Qual é? Que quem pede alguma coisa e ainda pode pedir a alguém ou para alguém. Não é isso? Não é essa história? É. Se pode pedir a alguém ou para alguém, isso significa que o verbo também está se mostrando como provável transitivo indireto. Não é isso? E aí, nessa hora, o verbo está aqui requisitando o complemento da parte preposicionada por meio das preposições a ou para. Quem é que ele está usando na frase? Ele usou o para? Tem o para escrito aqui? Não, não tem. Então, ele não está usando o para. Ele está usando quem? Ele está usando o a. Esse a se encontra fatidicamente com quem? Esse a se encontra fatidicamente com o a do aquele. Se encontrando com o a do aquele, o que você tem que fazer? Mostrar que aqui você tem dois as. E você faz isso por meio do acento indicativo de fusão, o tal do acento grave. Né? O popular acento grave. Tá claro isso? Certo? Beleza? Aí você vai falar assim, Antônio, poxa, mas aconteceu de ter acento grave diante do aquele, o aquele é masculino. Tá, beleza, pode acontecer? Pode. Né? Eu falei inicialmente que independente dos as que você venha a ter, encontrou a com a, tem que ter acento grave. Né? Eu falei, claro que, inicialmente, o masculino fica de fora. Não é assim? Não foi isso que eu falei? Foi isso que eu falei. Só que eu falei que haveria dois casos em que a gente teria a possibilidade diante de ideias masculinas. Não falei? Tá aí o primeiro caso. E, fatidicamente, aqui, você não está botando exatamente diante do masculino. Né? Você não está botando, por exemplo, o acento grave junto à palavra rapaz. Você está botando o acento grave junto ao pronome demonstrativo, que, é claro, tem um valor masculino, só que aqui você está botando porque ele começa por A. Se não começasse, não ia botar. Tá claro isso? Sim, não ia botar, de jeito nenhum. Hipótese nenhuma, tá? Beleza? Aí você vai falar assim, Antônio, e aproveitando a ocasião, dá para usar já aqueles testes, aquele teste 1, por exemplo, né, de tirar o feminino e botar masculino? Eu acho que não dá não, porque se já tem masculino, como é que eu vou botar masculino? Bom, mas claro, se você já tem masculino, você não precisa botar o masculino. O que você pode fazer aqui de visualização é o seguinte, imagina você tirando o aquele e tentando experimentar o ao. Vê se daria ao aqui no lugar daquele. Se você tira o demonstrativo aqui na forma extensa dele, como é que você poderia dizer o cara? Você dizer assim, pediram licença ao rapaz. Aliás, deu ao, não deu? Se deu ao, aqui nessa estrutura masculina, com aquele ou qualquer outra situação que fosse feminina aqui, também você teria que botar o acento grave tal como a gente botou. Então tá tudo belezinha. Tá claro isso? Legal? Só que agora só um comentário antes da gente ir para o segundo exemplo. Para o segundo caso aqui. Olha só. Como é que as bancas podem fazer perguntas sobre isso, né, sobre o uso do acento grave em prova? Tem hora que eles não querem saber só se o acento grave é obrigatório, se é opcional, né, se não é para ter. Tem hora que eles não querem saber disso, não. Tem hora que eles querem saber qual é a motivação sintática disso aqui. Tem hora que eles querem saber
razão sintática de ocorrência desse acento grave nessa expressão aquele rapaz. Aí você vai falar assim, ué, não entendi não, Antônio. Tá, mas vamos entender, olha só. Você sabe que em prova você normalmente tem texto, não é assim? Né? Isso aqui pode ser o fragmento de um texto, não pode? Não pode? Pode. E ainda, vamos voltar aqui na tela anterior. O fizeram a referência à moça da direita também pode ser a referência de um outro fragmento de um texto, não é isso? Pode. Então, olha só como é que as perguntas podem acontecer. Sobretudo do SESP-UNB, né, para quem vai fazer prova, aí tendo como banca a Universidade de Brasília, né, a organizadora do SESP-UNB, você, nessa hora, pode ter a pergunta acontecendo assim, ó. Se liga. No trecho, fizeram referência à moça da direita, o uso do acento indicativo de fusão, o texto já vai estar com acento, tá? Ocorreu pelas mesmas razões morfossintáticas do trecho pediram licença àquele rapaz, que é claro também já vai estar com acento grave. Se ligou na pergunta? A banca pode perguntar se o uso do acento grave lá naquele trecho fizeram referência à moça da direita, se deu pelas mesmas razões morfossintáticas do que aqui o trecho pediram licença àquele rapaz. Essa questão parece uma questão de crase, não parece? Né? Tem mó cara de questão de crase, não tem? Só que não é. É, na verdade, uma questão de análise sintática. Por que é uma questão de análise sintática? Se ele te perguntasse se deu pelas mesmas razões morfossintáticas, se ele falou do morfossintático, é análise sintática que você tem que fazer. E aí você depende da primeira etapa do nosso curso, né, da parte de período simples. Porque você vai ter que ver isso aqui, a função sintática disso aqui. Aliás, qual é a função sintática disso aqui? Vamos ver logo se era a mesma razão ou se era a razão diferente. Qual é o caso sintático do aquele rapaz? Pomba, não era a parte de trânsito indireto do verbo? Não era? Então aqui, o aquele rapaz, o que que era? Era o objeto indireto do verbo pedir. Tá claro isso? Tá? E qual foi lá a função sintática, então, do a moça da direita? Que é isso que você tem que avaliar. Olha só. Qual é a razão sintática do a moça da direita? Se liga. O a moça da direita não está preso aqui à referência? A palavra referência? Tá. Está preso a um nome, não tá? Porque referência é nome ou verbo? É nome. Né? Você não conjuga referência. Eu referência, tu referências, ele referência. Não, você não conjuga isso. Então isso aqui é nome. E a propósito, é o nome de que classe gramatical? É o nome de que classe gramatical? Aqui, ó, se liga, você tem um substantivo. Você tem aqui um substantivo. E um substantivo de que tipo? É concreto ou abstrato esse aqui? Ah, é um substantivo abstrato. Ah, legal. A gente já ouviu um papo desse, né? De um abstrato, tem um termo preposicionado vinculado a ele. Porque aqui veio a preposição a, não veio? Ah, referência não pede preposição a? Pede. Né? Então, quando você tem um abstrato pedindo para ser completado por qualquer preposição que não dê tem que ver aquela história da agente e paciente, né? Para ver se vai dar adjunto ou complemento. O que é que você tem nessa hora? Bom, se é qualquer preposição diferente de, eu nem perco tempo. O que você tem aqui em termos sintáticos, o que a gente tinha aqui em termos sintáticos, era o complemento do nome referência. Era um complemento nominal. Então, repare, ó, a função sintática aqui é um complemento nominal. Lá no pediram licença àquele rapaz, foi um objeto indireto. Não é isso? É. Então, se a história aqui é de você ter tido um objeto indireto e lá um complemento nominal, nessa hora você teve a mesma razão morfossintática acontecendo, tanto lá quanto aqui? Claro que não. Né? São funções completamente diferentes. Então, a questão pode aparecer assim? Pode. É uma questão de crase? Claro que não. Você está vendo que não. Tá claro isso? Tá? Você está vendo que não. Ela parece que é de crase. Ela tem como pano de fundo mexer com acento grave. Mas, na verdade, é uma questão de análise sintática. Tá? Aí a gente fala assim, crase é só saber lá se tem preposição, artigo, não, enfim, saber se é obrigatório, se é opcional. Não, não é só isso. Tem que ver, às vezes, o caso sintático. Tá? Tem que, às vezes ele pega lá, bota uma frasezinha do texto que tem um acento grave e pergunta qual é o caso sintático semelhante nas alternativas. Aí você tem que avaliar sintaticamente todas as alternativas. Tá? Como não é uma questão de múltipla escolha normalmente. Tá? Com ABCDE lá para você ver qual é a correta ou qual é a incorreta, depende de como a banca vai perguntar. Tá claro isso? De como a questão vai perguntar para você. Beleza? Então se liga, tá dado o recado, hein? Olha só.
Vamos para o segundo exemplo aqui para a gente sair desse primeiro caso. Olha só, o segundo exemplo aqui diz, isto se refere às que declaramos. Você tem que avaliar nessa hora esse as aqui, joia? Se ele vai levar ou não acento indicativo de fusão. A propósito, quem é esse as? O que esse texto significa na sua cabeça? Aliás, ele significa pouca coisa, porque aqui está cheio de pronome, né? Não tem substantivo. Né? Tem o isto, tem o se, tem o as aqui, tem ainda o que também é pronome. Sim? Aqui vai ser um pronome relativo, certo? Olha só, nessa hora, quem é esse as? Tal como eu estava perguntando. Esse as aqui é um aquelas. Esse as aqui significa, isto se refere àquelas que declaramos. Aquelas o quê? Você poderia perguntar, né? Aquelas situações, aquelas frases, aquelas sentenças, enfim, qualquer coisa do tipo. É que o substantivo não está aqui presente, tá? É claro que isso aqui dependeria de um texto, né, acontecendo antes. Mas só avaliando por aqui. Se ligou já aquelas? Aliás, dependendo do texto, esse demonstrativo aqui pode ser o aqueles. Né? Pode ser o aqueles. Ou, dependendo do texto, pode ser o aquilo. Dependendo do texto, pode ser o aquilo, tranquilamente. Né? Isso se refere àquilo que declaramos, né? Ou àqueles que declaramos. Ou ainda, você pode encontrar isso assim. Ó. Isso se refere ao que declaramos ou aos que declaramos. Tanto faz. Tanto faz. Ou aos, tanto faz aqui. Beleza? E aí, nessa hora, a propósito, vamos jogar com todas as 5 possibilidades aqui. A gente tem que meter acento grave, não tem que meter? Como é que é a história? Vamos lá. Avaliando os fatos direitinho. Vamos ver se a gente tem termo regente. A gente tem termo regente? Tem, ó. Olha quem está antes. Está aqui o verbo referir-se. A gente viu lá no nosso módulo de regência, né? O caso 5 de regência verbal, e você teve lá o ater-se, o referir-se, o abraçar-se, o condicionar-se, né? Se você já assistiu o módulo de regência, beleza, já está na sua cabeça. Se não, volta lá e assiste. Tá claro isso? Tá? Olha só. Aqui o verbo referir-se. Como é que é a história dele? Quem se refere a, não é assim? Né? É essa transitividade dele, não é isso? Ele transita de modo indireto. E aí, então, se ele pede preposição a, aqui, no raciocínio que se vincula a ele, o que é que tem que acontecer, fatidicamente? Esse a tem que se encontrar com quem? Esse a, fatidicamente, vai se encontrar com quem? Com as, que é o aquelas, certo? Na sua forma, digamos assim, reduzida. Né? Então, acento grave ali. Mesma coisa acontece com aquelas, por extenso? Acontece. Então, acento grave naquelas. A mesma coisa acontece com a do aqueles? A mesma coisa. Certo? A mesmíssima coisa. Depois ainda, a mesma coisa com a do aquilo? A mesma coisa. E depois, a mesma coisa com aos? Não, aqui não. Aqui não, por quê? Porque você certamente, né, não precisa ser nenhum gênio dessa vida, você nunca encontrou um ao ou um aos na língua portuguesa assim. Certo? Certo? Nunca encontrou. Eu tenho certeza absoluta que você nunca encontrou. E se encontrou, fique sabendo. Isso aqui não existe, nunca existiu, não é para existir. Tá beleza? Até porque, visualiza aqui comigo. Sabe quem é esse azinho que está aqui? Vou até mudar a cor dele. Sabe quem é esse azinho que está aqui? Que estava aqui? Esse a é já, na verdade, essa preposição. Que está aqui do lado, junto do artigo, na verdade, não artigo, junto do pronome demonstrativo os, representando aqueles. Joia? Porque quando você diz, isso se refere aos que declaramos, é aqueles fatos que declaramos. Né? É o aqueles que está ali. Então, esse a, ele é, na verdade, já, tal como eu estou te mostrando, ele é já a preposição. Sim, gente? Beleza? Tranquilo? Se ligou? Tá? Então, fique atento. Fique atento. Em qualquer uma das formas pode acontecer, exceto no ao, até porque esse ao é aquele ao do lado masculino, teste 1. Tá? É o mesmo ao. Não tem que ficar pensando que é um outro ao, não. É o mesmo ao. Beleza? Tranquilo? Na paz?